O Brasil vive um momento complicado. Na quarta-feira, 24 de maio, uma grande manifestação em Brasília contra as reformas anunciadas pelo governo saiu de controle. Houve violência, prédios públicos foram incendiados com funcionários dentro das salas. Policiais militares dispararam armas de fogo contra os manifestantes. Quando versões e interpretações se sobrepõem aos fatos, convém ouvir quem reúne experiência e moderação. Cidadania recebe o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado por ter Eu me dado. lembro, a gente, desse programa que corre um risco tremendo de estar falando sobre coisas que já foram ultrapassadas pelos fatos. Mas, enfim, eu lembro que já em 2013, antes da Copa do Mundo, o senhor apresentou um projeto de lei aqui que tipificava o crime de vandalismo. E esse projeto foi visto com muita reserva, porque, de início, essa palavra vandalismo parece que, na visão de quem estava defendendo os movimentos, as manifestações populares, parecia que queria enquadrar tudo debaixo de um só guarda-chuva, assim. De lá para cá, o que aconteceu, então, senador? O seu projeto foi aprovado? Olha, o nosso projeto não foi aprovado e houve, evidentemente, além de alguns percalços no processo de tramitação, houve, por assim dizer, essa ideia de que o projeto poderia, de alguma maneira, significar uma criminalização de movimentos sociais ou de manifestações, etc. É lamentável isso, porque eu acho que aos movimentos sociais e, sobretudo, aqueles que utilizam o espaço público para manifestar de forma democrática as suas posições, interessa muito que não se confunda, né, o processo de livre exercício das manifestações e excessos que muitas vezes ocorrem nessas manifestações, por indivíduos que se infiltram, que se utilizam daquele momento exatamente para promover atos que afrontam a democracia, que promovem, que apenas não colocam em risco as vidas das pessoas, mas que também depredam o patrimônio público, etc., como ocorreu nessa quarta-feira aqui em Brasília. Havia uma presença muito forte de sindicatos e entidades sindicais, entidades ligadas aos movimentos sociais e, de repente, houve uma explosão de violência. Portanto, eu acho que cabe, sim, que se faça uma tipificação, que essa espécie de delito possa ser alçada a uma posição dentro do nosso Código Penal, exatamente para que se possa coibir esse tipo de prática que é inaceitável, absolutamente inaceitável no processo democrático. Agora, antes mesmo disso, senador, me parece que o aparelho de Estado, as forças policiais, a Polícia Civil, o Judiciário e até mesmo o Ministério Público deveriam ter meios de identificar e separar o joio do trigo. Porque essas pessoas, às vezes, são identificadas, as pessoas que incentivam as manifestações, as ações violentas, elas são até várias vezes fotografadas em diversas cidades do Brasil como ligadas a esse tipo de violência, black blocs, por exemplo, enfim. O que acontece? Porque me parece que talvez não seja nem tanto o fato de não existir uma lei, porque depredação do patrimônio público, lesões corporais, tentativa de homicídio, são coisas que já existem no Código Penal. Onde o Estado está falhando na identificação? Eu acho que nós temos duas questões. Uma falha dos órgãos de inteligência, porque, evidentemente, esse é um fato que deveria ser objeto exatamente de um processo de avaliação e é tipicamente uma ação de inteligência, até para que você possa prevenir novas ocorrências. E eu diria que uma afrouxidão da legislação, e aí envolvendo a questão do próprio Código Processual Penal, que você termina por prender e logo essas pessoas são liberadas. E, evidentemente, isso termina se constituindo num incentivo à reiteração e à repetição dessas práticas. Portanto, ao entender que deveria-se ter uma tipificação, embora reconhecendo que já existe hipótese de enquadramento no Código,
eu acho que precisamos ter é preciso agravar as penas, na minha avaliação. Penas mais severas. Penas mais severas para que você possa coibir esse tipo de prática que, infelizmente, vem se repetindo no Brasil. O senhor tem muita experiência, viveu a história do Brasil mais recente, desde o período da redemocratização, o senhor viveu também o período da ditadura, e muitas vezes estamos vivendo esse argumento, estamos vivendo uma ditadura e tal, e tem dois aspectos que eu gostaria de lembrar, porque eu também sou um pouco já um passado nos anos, né? Enfim, na época da ditadura não havia liberdade de imprensa, nada era publicado, nada. Hoje, se há liberdade, se há alguma censura, pode ser censura econômica, censura a partir da editorial. Mas, dois aspectos. A herança do comportamento policial da ditadura, e que resulta num suspeito básico, que geralmente cai em cima do pobre, do negro e tal, isso aí gera um comportamento policial. O senhor concorda com esse tipo de distorcido? O que eu concordo é que eu reconheço no aparelho policial no Brasil, há um certo despreparo para lidar com determinados tipos de manifestação. Frequentemente também nós identificamos excessos no comportamento repressivo e na ação policial, né? É preciso que essas forças estejam preparadas para atuarem nessas circunstâncias. E muitas vezes isso não ocorre, né? Mas, evidentemente, há aspectos aí culturais, há aspectos que estão associados à nossa formação e que terminam por produzir essas distorções. De qualquer modo, eu acho que nós temos o desafio de formar melhor os nossos quadros das polícias no Brasil. Quer dizer, é preciso capacitá-los, treiná-los para que eles possam atuar de forma adequada, qualquer que seja essa circunstância em que se torne imprescindível a atuação dessas forças. Eu queria que o senhor falasse sobre semelhanças e diferenças. Quando o presidente Temer recorreu à lei de garantia da lei e da ordem para chamar as Forças Armadas a ocuparem Brasília, a ocuparem, enfim, a esplanada dos ministérios e manterem, de uma certa forma, recuperarem a desordem que houve ali, enfim, salvaguardar o patrimônio público, onde prédios foram incendiados, etc. Setores da esquerda relembraram o período em que o general João Figueiredo chamava o Nini, o general Newton Cruz, que era aquele lado mais agressivo da repressão policial, isso já em pleno período da abertura. E, ao mesmo tempo, o presidente Temer argumentou que, durante as manifestações de 2013, a presidente Dilma, de quem o senhor foi ministro, recorreu também às Forças Armadas quando houve aquele susto diante da mega manifestação de junho de 2013. Semelhanças e diferenças entre ditadura, democracia, em que situação estamos hoje? Eu não chegaria ao ponto de querer compará-las com aquelas situações que nós experimentamos ao tempo do regime autoritário. Eu não compararia. Eu acho que são tempos e circunstâncias diferentes. Agora, eu confesso que, por exemplo, nesses episódios aqui de Brasília, o que se verificou é que a polícia não estava preparada, a polícia de Brasília, do DF, a quem competia primeiramente atuar nesse caso, né, tendo em vista que essa é uma responsabilidade da segurança pública do DF, e a registrar e lamentar também o fato de que a Força Nacional, que foi criada também para atuar em caráter complementar ou reforçando, ajudando a manutenção da ordem em certas circunstâncias, nós só tínhamos um efetivo aqui em Brasília de 100 homens. Está espalhada pelo país. Espalhadas pelo país. Apagando incêndios ali. Apagando incêndios em vários lugares do país. Então, de repente, você está vamos dizer, no Distrito Federal, onde o poder executivo, né, o federal, está instalado e você não conta com um contingente minimamente adequado para responder à perturbação da ordem e graves riscos à perturbação da ordem pública, como ocorreu.
No seu entender, isso é falta de planejamento ou cobertor que é curto? Eu tenho a impressão que, basicamente, o cobertor é curto, nós reconhecemos, afinal de contas, a Força Nacional não tem um quadro tem um quadro limitado, e exatamente por conta da insuficiência do aparelho de segurança pública no Brasil, frequentemente ela é convocada para atuar nos estados, né? Mas eu diria o seguinte, em nenhuma circunstância você poderia deixar de ter no Distrito Federal um efetivo mínimo que pudesse responder a necessidades como essa que ocorreu aqui. Agora, o contingente das Forças Armadas, ele não é preparado para isso. Não. Esse tipo de conflito. É uma excepcionalidade e, nesse caso, eu queria deixar clara a minha posição. O que seria correto era uma atuação, vamos dizer, complementar da Força Nacional de Segurança, nesse caso, e não das Forças Armadas, que não são vocacionadas para esse tipo de ação. Agora, entre o desafio de restaurar a ordem pública, tendo em vista a insuficiência do contingente da Força Nacional e a resposta inadequada das forças de segurança local, eu acho que nessa circunstância justificou-se a intervenção. Agora, vamos para o outro lado da crise aqui, que é o lado talvez não tão, assim, do ponto de vista não diz respeito à agressividade física, ao risco físico, mas ao risco até da própria estrutura política da nação. A política está em crise. E há nitidamente, diante eu tomaria como exemplo, o conflito dentro das redes sociais, em que um lado praticamente não ouve o outro. As redes sociais se transformaram assim, naquilo que há de mais violento em termos de embate não físico. Isso também, as redes sociais têm um outro papel, que é apressar, um outro efeito, que é apressar a cobrança de soluções que ninguém pode dar de imediato. Quais seriam os caminhos que o senhor indicaria no momento em que parece que há uma grande crise de representatividade, que de início os políticos como um todo se recusaram a conhecer? Qual seria a saída que o senhor indicaria? Olha, não tem saída mágica nem saída a curto prazo. Nós estamos experimentando, ao que parece, um momento, vamos dizer, que marca o fim, o colapso, a meu ver, de um sistema político representativo que revela uma série de disfunções e de graves problemas, quer dizer, uma crise de representatividade do sistema político brasileiro. Isso vai exigir necessariamente todo um processo de reconstrução do sistema e de mudança do sistema político. É por isso que eu preconizo a reforma política, porque acho que ela é a mãe de todas as reformas. Isso já foi dito, mas se o Brasil não criar um sistema político, não regenerar o seu sistema de representação, de modo a assegurar uma governança de qualidade do ponto de vista político, nós vamos ter crises sucessivas. Então, eu acho que nós estamos chegando a um momento de colapso, em que por assim dizer, essa velha ordem política está ruindo. E é preciso que nós tenhamos a capacidade de encaminhar essa agenda de reforma. Quais seriam os pontos principais dessa reforma política, no seu ver? Eu acho que nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é essa fragmentação do sistema político partidário, que eleva extraordinariamente o custo da governabilidade e se constitui numa espécie de incentivo a essas práticas fisiológicas que, de resto, estão na raiz do colapso desse sistema político atual. Deixa eu tentar traduzir aqui. Ninguém se elege se não se fizer conhecido. Para que se faça conhecido, é preciso aparecer na mídia. E para aparecer na mídia, seja ela qual for, é preciso recurso. Ninguém faz isso, a não ser que sejam apresentadores de televisão, jogadores de futebol ou outros que já trabalhem na mídia em si. O senhor, então, essa sua proposta inclui, digamos assim, o voto distrital? Eu acho que eu estava referindo a um outro aspecto. É bom agregar essa questão que você coloca, mas o que eu estava dizendo é que a fragmentação partidária
torna o processo do tal presidencialismo de coalizão, ele eleva os custos da governabilidade e torna disfuncional o sistema. Então, nós precisamos responder a isso, me parece que com uma cláusula de desempenho e com a correção de uma distorção muito grave, que é essa questão das coligações nas eleições proporcionais. Ou seja, esse sistema produz distorções muito graves. Esse é um aspecto. Então, para poder promover uma reconstrução do sistema político, eu acho que nós precisamos combinar cláusula de desempenho de modo a termos partidos nacionais que tenham um mínimo de representatividade. Precisamos eliminar a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais, ressalvando aquela hipótese de federação de partidos, para que os partidos ideológicos propriamente possam se representar e sim introduzir, na minha opinião, o voto distrital misto, porque eu acho que nós precisamos aproximar o representado do representante. É necessário criar um sistema que assegure um maior controle social sobre o exercício da representação política. O que se verifica hoje é que vota-se no deputado federal e, se você fizer uma pesquisa depois, ninguém sabe em quem votou. Nem lembra. Há um distanciamento, um descolamento da representação. Com a introdução do voto distrital misto, você aproxima o eleitor do representante e, ao que parece, se cria um mecanismo em que há maior controle sobre a representação política. Então, eu acho que esse é o desafio que temos, reconstruir um sistema de modo a fazê-lo mais representativo, qualificando o exercício da representação, evitando essa imensa dispersão e fragmentação partidária que eleva os custos da governabilidade, tá certo? E promovendo também outros ajustes aí no sistema que são necessários. Agora vamos ao foco daquilo que provocou as manifestações, que vem provocando as manifestações, as reformas trabalhistas e principalmente a reforma previdenciária. O senhor tem uma grande experiência, um homem do Nordeste, presidiu a Confederação Nacional de Indústria, foi ministro do Comércio Exterior e sabe perfeitamente que esse tipo de problema já foi enfrentado também em países como na Grécia, com consequências também trágicas, em Portugal, na Espanha. Há alguma semelhança com o que a gente está enfrentando aqui? Ou seja, o que nos espera lá na frente é termos que, de fato, fazer reformas? Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tem um encontro marcado com a agenda de reformas. Qualquer que sejam os governos, de qualquer partido, ou promovemos as reformas, ou então o país se tornará insustentável do ponto de vista da trajetória das contas públicas. O que é que acontece? O Brasil ainda é um país jovem, mas que está num processo de envelhecimento que nos próximos 25 anos vai se acentuar fortemente. E mesmo sendo um país ainda jovem, nós já temos um déficit no sistema previdenciário e de seguridade que corresponde ao que países já maduros têm. Se nós não cuidarmos, nós vamos ter uma situação em que teremos toda a receita pública vai ser comprometida pelos gastos previdenciários. O bônus demográfico vai acabar se transformando no ônus demográfico. Perdemos o bônus demográfico e vai terminar se constituindo no ônus demográfico. Então, o que é que acontece? Ou promovemos ajustes no sistema e reformas no sistema, ou então o Brasil vai ser um país, e essa é uma discussão que a sociedade deveria fazer, em que você está, aquela parte do gasto público que deveria se dirigir ao jovem, a formar o capital humano do futuro, a investir na capacitação e na educação, vai ser consumido pela Previdência. Alguém disse até algo muito interessante: se eu não vi a juventude nesse debate. E, na realidade, os jovens serão os grandes prejudicados no futuro se nós não fizermos ajustes que tornem sustentável essa questão do gasto da Previdência. Então, o mundo inteiro está promovendo ajustes em decorrência da mudança do padrão demográfico e o Brasil tem que fazer. Senador,
Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Já está convidado a voltar outras vezes quando quiser. Muito obrigado por essa oportunidade. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp, 999 66 1616. Se quiser ver de novo ou baixar qualquer um dos nossos programas, acesse senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.